Entrevistar a minha Cláudia maravilhosa, minha rainha. Ela já chegou. Vamos conhecer a história da Cláudia. Olá, Cláudia! Cadê tu? Tá chegando, tô sentindo. Vamos ver, não te ouço, nem te vejo. Agora sim. Tudo bom, mulher? Eu não te ouço. Tem um botãozinho de microfone. Hum, agora sim. Já? Já! Vamos ver, Cláudia. Ei, Como é que você tá? tô bem, e você? Ótimo, mulher. Nossa, que momento gostoso, viu? Momento gostoso. Muito bom. Como é que você tá hoje? Foi muito corrido? Ah, foi. Foi. Foi e assim, tá até para vir pro Instagram hoje foi um pouquinho difícil, né? Uhum. Todos os dias, hoje que eu não fiz isso, mas todos os dias eu tô abrindo caixinha de perguntas. Às vezes não dá ninguém perguntando, eu mesmo pergunto e pergunto assim, dúvidas frequentes, né? Uhum. Aí eu mesmo respondo. E aí sempre tem gente agora colocando, mas de vez em quando, às vezes uma pergunta interessante que eu quero responder, eu mesmo vou lá e faço a pergunta. Uhum. Você lidera, E dá, hã? você lidera o teu movimento. É, aí tem gente que responde os stories falando, comentando, né, a respeito dessa pergunta respondida e tá tudo certo. Muito bom. Aí, vou te contar o que que aconteceu. Que bom. Lembra que eu te falei que eu recebi a oportunidade de ministrar o curso? Uhum. Então, porque assim, eu tenho, além do seu curso, eu já paguei, eu já tive outros investimentos, né, de vendas, de marketing. Então, eu usei todo o meu conhecimento para passar para eles, porque é uma forma também de porque eu acho que o meu laríngeo, ele precisava ser, eu acho que Deus, ele me colocou para ministrar esse curso, para eu soltar aqui, ó. É muito conhecimento, né? Muita bagagem. Tem que É ser. muita. E outra coisa, você vai falar assim, quanto é que você está faturando? Eu acho que é um processo. Deus viu que eu tinha que ser um processo. Olha só, mulher. Olha só a minha, Nossa, onde eu tô. meu Deus. Olha isso. Olha Ai, o tamanho do tirar lugar. aqui. Você tá vendo? Então, Deus. E você você atende aí, lembra né? quando... Hã? E você atende aí nesse novo espaço. Atendo aqui é só a sala. Mulher! Aham. Deixa eu mostrar aqui. Mulher, tem isso aqui, mas é da casa, eu não posso tirar, viu? Essa para guardar, tampar, para fazer Ai, as coisas. Mas vamos tô lá. aqui, meu espaço. Tá um Eu sonho, só né? estava atendendo. Uhum. Aqui eu acabei de atender, por isso que tá, não deu tempo, mas eu gosto de arrumar, porque eu tive que, né, correr para fazer entrevista com você, mas olha só o espação, Tudo teu. tudo meu. Meu Deus. E aí, você viu? Eu quero perguntar Quando eu uma fiz a coisa. entrevista, no primeiro dia eu tava na kitnetzinha, num trenzinho apertadinho e Vai. atendendo as clientes dentro daquela kitnet. Não, mas vamos desde o início, porque eu quero entender assim, quem que era a Cláudia antes de Rebeca? Antes de você me conhecer, quem que era a Cláudia? Me fala, porque essa daí eu nem eu conheci direito. Eu só conheci um pouco da entrevista e daqui a pouco, né? A gente fala quando você ficou. A partir de que parte que você sente a vontade de contar para eu deixar aqui? Então, a parte que tudo melhorou na minha vida depois que eu te conheci, porque eu estava perdida na profissão. Uhum. E posso perguntar mais uma coisa? Talvez você, se você não quiser falar, tudo bem, não falar. Eu me lembro que, assim, eu te entrevistei e você não gostou da maneira de como eu conduzi. Conta mais como é que foi isso, porque
Eu não sou uma pessoa muito facinha de lidar, né? Eu chamo, chamo, quem não tá pronto eu já falo que não tá. Mas como foi Ah, isso? tá. No dia que nós nos conhecemos, eu achei você assim muito abusada. Tipo assim, né? Porque, mas depois eu entendi que eu tinha uma força e como se eu tivesse acabado aquela força. Então, quando você me deu essa chacoalhada, eu estava ferida. Uhum. Quando a gente se conheceu, eu estava ferida. E aí você me deu uma chacoalhada, eu falei, não, o que é isso? Essa mulher, quem ela tá achando que ela é, né? Só que a minha força, que eu tenho a mesma força que você, ela estava adormecida. E aí, naquela noite, eu chorei muito. Aí, eu assisti a sua live, você fez a live. Aí, você falou assim: não, antes de você fazer a live, você falou assim: você não está preparada para vir para minha mesa. Eu falei: como assim? Quem é ela para achar que eu não posso estar? Aí você falou assim: hoje eu tenho uma live. Eu vou aparecer na live. Aí, eu apareci na live e falei: tô aqui. Aí, eu fui vendo a forma como você trabalha, né? E aí, naquela mesma noite, aí teve a venda, né? Eu nem pensei em comprar. Naquela mesma noite, eu chorei, porque você enfiou o dedo na minha ferida e rodou. Então, eu chorei muito. E aí, no outro dia, acho que foi no outro dia ou 2 dias depois, eu não me recordo, eu falei com você que eu gostaria de entrar na turma, de fazer a mentoria com você, né? Só que eu estava assim, sem meios, sem recursos. Então, mas eu dei o meu jeito e a gente está aí. Eu melhorei muito depois disso. Eu melhorei como pessoa, eu vi que eu tinha que organizar, me organizar, que Uhum. estava tudo bagunçado. Então, até assim, melhorar o meu financeiro foi um processo. Porque eu achei, logo quando eu comecei com você, que meu financeiro já ia bombar, que eu já ia fazer bastante dinheiro logo. Mas hoje foi tudo percepção, assim, que eu fui vendo que foi um processo. Primeiro eu tinha que me organizar aqui dentro, aí depois eu tinha que organizar dentro da minha casa, sacos e sacos de roupas doadas, arquétipos que eu tinha aqui de negativo, de pano de prato, de galinha, de vaquinha, eu fui eliminando tudo. Falei, não, já que é para fazer isso, eu vou fazer, mesmo novo. Fiquei com 2 panos de prato só. E assim, roupa, fiquei com pouquíssima. Falei, não, eu vou confiar e vou fazer. E fui mudando os preços, aí as coisas foram acontecendo, é incrível, né, Rebeca? Aí as coisas vão acontecendo, aí surgiu, aí eu senti uma vontade muito forte de sair do pequeno espaço que eu estava atendendo numa kitnet, Que era essa kitnet? dentro da... Porque eu te Hum? conheci lá, né? Oi? Eu te conheci nessa kitnet. Como que era essa Você me kitnet? conheceu na kitnet. E tudo aconteceu em 45 dias. De repente, eu estava mudando aqui para esse local aqui, ó, grande. Quantas vezes será que esse local é maior do que aquela kitnet em mulher? Meu Deus. Ah, umas, umas 10 vezes. Meu Deus. Aí vim para cá, as clientes super valorizaram, eu consegui aumentar mais o valor, Quanto porque você melhorou os lembra? custos, né? De quanto Ó, eu por estava quanto? cobrando 130, agora eu estou em R$ 200 a massagem. Opa! Ô, mulher! Mulher! Isso é um É, salto imenso. e as pessoas estão pagando, tá? Se reclamar, né? Estão pagando. E filtro, tá filtrando mais gente. Uhum. E aí, outra oportunidade que eu tive, do nada, entre aspas, que com certeza foi o movimento que eu fiz de limpeza, por novo entrar. Meu Uhum. sonho era ministrar curso, assim, em um lugar. Eu já enviei, e até
Até hoje eu faço isso. Eu mando para São Paulo, Rio de Janeiro, essas instituições de curso. Aí, é, uma semana antes do meu aniversário, eu orei a Deus. Fui na praia, eu moro em frente à praia. Eu sempre vou lá para orar a Deus. Aí eu orei a Deus, falei, Deus, coloca pessoas, oportunidades na minha vida. O Senhor está vendo que eu estou fazendo um movimento, que eu quero crescer, eu quero continuar com os cursos que eu amo ensinar. Senhor, por favor, me ajude. E pronto, deixei para lá e fui viver a minha vida. Aí, uma semana depois, no dia do meu aniversário, eu estava finalizando de atender, porque eu trabalhei. Aí, eu peguei meu celular, e aí, uma instituição, uma escola aqui, que capacita profissionais, o SENAC, já me chamou assim para assumir a turma. Numa sexta-feira à noite, já mandou para mim e falou assim: terça-feira você já vai assumir a turma. Eu fiquei assim, sabe? Você fica sem acreditar. Falei, não, deve ter golpe aí. Aí eu falei, porque a gente tem aquela crença de que você tem que trabalhar, você tem que sofrer, você tem, né? Eu falei, não, eu vou confiar. Se aparecer no dia do meu aniversário, alguma coisa Deus tem para mim. E já foi a turma, né? Você já começou. Já comecei, tem 2 semanas, e hoje. E aí, assim, ó, hoje eu tô. Porque assim, eu ministrei o curso, né? Porque agora eu tô sem maquiagem, mas eu vou lá toda lindona, viu, minha Tá rainha? lindíssima! Você falou sem maquiagem, eu falei, como? Chiquérrima. Eu vou assim, eu acordo de manhã, eu falo, Deus, foi um presente. Então, eu vou presentear as pessoas, eu vou dar o meu melhor. Então, tudo que eu sei, tudo eu estou compartilhando com esses alunos. E aí, minha Rebeca, o que que aconteceu? Hoje é terça, né? Ontem eu coloquei lá, porque o Senac, além das técnicas da massagem, a gente tem que ensinar como empreender. Tudo que você até mesmo me orientou para eu fazer nas minhas mentorias nas alunas, e eu ficava, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? É um treinamento para eu fazer. E eu tô. Aí eu coloquei lá, deixei no quadro, né? E eu esqueci ontem de apagar e fui embora. E aí? Quando foi hoje, a diretora chegou na sala, falou assim: por favor, na hora do intervalo, você pode ele conversar comigo? Eu falei, posso. Aí deu um friozinho, né? Eu falei, meu Deus, o que eu fiz, né? Será? Cheguei lá, ela falou assim: olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, pode perguntar. Aquele conteúdo que estava no quadro foi você que escreveu? Aí eu falei, sim. Ela, parabéns, parabéns. E por conta disso, quando a sua postura, por conta dos seus conteúdos, quero te oferecer uma oportunidade de você fechar um outro contrato com a gente e você pegar a turma da noite. Você acredita? Ai, gente! Aí eu fiquei de novo naquele estado sem acreditar. Ou seja, eu vou falar baixinho porque dá para ouvir aquilo lá. Em 2 meses eu vou receber mais de 10.000. E mais de 10 mil era um sonho, era o que antes? Lembra daquela Cláudia lá atrás? O que que seria? O que que seria para aquela Cláudia, esses 10 mil? Ah, impossível. Parecia que era algo distante e muito sofrido para eu chegar. E o que eu vi, assim, e olha que eu não terminei todo, assisti os seus conteúdos, mas eu estou assistindo, viu? O que eu vi que as coisas estão acontecendo muito fácil. E você sabe, olha só como que Deus é Deus. E eu sinto Deus falar comigo o tempo todo.
ele já havia falado comigo para eu escurecer mais o meu cabelo. Antes de eu ver você comentar a respeito de cabelo, que o cabelo escuro Uma traz o quê? proteção, traz firmeza, as pessoas não te invadem. Pois é, e eu já tô, menina, querendo. Aí eu fui e fiz no sábado, eu escureci ele no sábado, e hoje tudo com intenção. Intenção de ficar mais bela, intenção mesmo de vir oportunidades, intenção do novo. Você E lembra, aí surgiu hoje. você lembra, minha Cláudia, que eu falei para você assim, no dia que você entrou, printa a tela, você deu tudo de si. Eu lembro que aquele dia você falou assim, eu tô dando tudo de mim pro curso, inclusive eu que paguei o aluguel. É como se a tua conta ficasse zerada. Você lembra? Ó, ó, eu estava, acho que com, não sei, R$ 100 na conta. Acho que eu tinha até falado com você. Falei assim, ó, eu quero muito fazer, mas eu tô com R$ 100 na conta. Você pagou tudo. Você pagou E tudo aí, dei meus pulos, né? E que aconteceu. como? Não, eu tava com dinheiro, eu não lembro. Eu tava com um certo valor que depois eu tive que dar meus pulos. Não foi? Foi. Você... Menina, Esse pulo, hein? comigo, que aquela desgrama, que, aquela coisa horrorosa, parece que eu tô esquecendo. Não, é que tem coisas da vida que a gente não quer mais lembrar porque não fazem mais parte de nós. Você finalizou coisas que você falou, não quero mais olhar porque para mim agora eu quero ir para frente. Tem grande significado. Só que a postura que você, essa garra que você colocou, você nem assistiu todo, olha só, você foi a ousada que nem assistiu todo o curso. O que assistiu já colocou em prática. Pra agora fazer esses R$ 10.000, fora a massagem, né? Que eu acredito que as suas clientes também vão receber um aumento aí do preço. Eu sempre vou assim, ó, alfinetando a Cláudia, falo assim, aumenta que você vale mais, aumenta. Uhum. Esse salto da tua vida, mulher, foi fruto por causa da tua postura. E eu gosto assim, quando eu chamo você, mais rainhas, para entrevistar, é principalmente para falar para mais mulheres. É a postura que move a nossa realidade, não é esperar as coisas acontecerem. Então eu quero saber É assim, fazer um movimento, né, Rebeca? fazer um E movimento. outra coisa que eu tive um aprendizado muito grande, a nossa imagem, ela vai te, olha só, assim, eu não desejo isso, mas acontece se a gente não trabalhar. Infelizmente é assim, trabalhar nisso. Ela vai retirar uma a professora, a escola, devido a não ter postura e a imagem. E não está tendo conhecimento, por isso que é importante o conhecimento, não só da técnica, conhecimento geral, de vendas, de marketing. E aí me chamaram até para finalizar essa turma dela, porque não querem mais depois que leram aquele conteúdo do quadro. Eita, Eu Cláudia. deixei sem querer, sem querer. Ah, aspa. Cláudia, deixa eu perguntar assim, mulher. Para você rasgar mesmo o verbo, falar. O que que foi de mais difícil mesmo desde que você entrou em Anne? O que que você fala, caramba, eu precisei mesmo fazer acontecer? O que que foi mais desafiador? Porque não é um programa facinho, gostosinho, é um programa que exige, sim. O que que foi mais desafiador? Olha, eu vou te falar a verdade. Foi ter enfrentado você na entrevista. Mulher, eu fiquei com vontade de puxar seus cabelos. Eita! Sério, depois, assim, o que eu achei de desafiador foi, eu falei, não, peraí, eu vou me levantar, porque eu estava sem força nenhuma, e você me saculejou,
na entrevista mesmo. E ali eu tive um aprendizado e um desafio muito grande de continuar olhando para você e ver o que que você tinha para falar, porque você me irritou. Mas só foi daquela vez, tá, amada Rebeca? O restante você falou assim, tá perdoada. O restante, eu fui assistindo, foi maravilhoso e foi muito fácil para mim, mas eu não sei. A Cleópatra foi algo muito forte. Conta, o que você sentiu da Cleópatra? Porque Eu cada... assisti à noite, Opa, depois eu tava assim, eu tava com tanta vontade de comer os seus conteúdos que eu ia assistindo, né? Eu fui assistindo, fui seguindo, né, o passo a passo. Eu não fui na Cleópatra primeiro, fiz uma preparação, né, que tem lá toda. E aí, quando chegou na Cleópatra, era à noite, era esse horário, assim. Mulher, de noite eu ficava agitada na cama. e eu falo pra Eu, você, eu falo assim, vou dormir. o meu corpo, ele dava vontade de correr, dava espasmo. E no outro dia que eu acordei, que eu me olhei no espelho, eu tava linda. Hum. No outro dia, eu peguei esse celular e fiz uma live. Deu tudo de errado, porque o som sumiu. Olha, eu me senti assim, muito, muito forte, sabe? Assim, linda, maravilhosa. E eu querendo falar para as pessoas. E foi dali em diante que eu comecei a surgir ideias, comecei a ficar mais criativa, comecei a melhorar mais a minha postura. Mas Ah, é. já com Cleópatra, você acha que já pagou, Anne? Ou Oi? já com Cleópatra, você acha que já pagou Anne? Ou qual conteúdo que você sentiu que, olha, a partir daqui já está mais do que pago? O que que você sentiu? Cleópatra. E tá no início do curso. Ela é feroz. E aí, assim, eu acho que tá, ela te traz essa, uau, muita força, né? E aí, o que você vai assistindo depois é para, peraí, vamos direcionar essa força para cá, para isso, e aí você vai ajudando, e aí a gente vai, porque senão a gente vai, vira não sei o quê, vira assim, vai atropelando, né? É uma força, né? Eu falo assim, é como se despertasse algo. Coragem, Oi? coragem, né? Coragem. Traz coragem e beleza ao mesmo tempo, é tudo ativado, assim, e as pessoas te olham, até hoje. Me conta mais, mulher. Conta mais o que aconteceu, porque essas partes eu não Até sei. hoje, minha filha, tem até que, é assim, tá, até hoje, mulher, então, olha assim, olha, e com um olhar, não é um olhar de inveja, é um olhar, assim, de admiração. Ultimamente eu tô sem carro e eu tô indo de ônibus. Uhum. Aí, dentro do ônibus, eu sinto que as mulheres, principalmente as mulheres também, tá? Homem, então, né, minha filha? Mas as mulheres. Corta essa parte. Não tá morado com o seu. Deixa eu As perguntar. mulheres, elas querem ficar perto. É. Elas querem até sentir meu cheiro. Porque também eu gosto de usar perfume, né? Assim, importado. Assim, parece que virou tudo. Tudo combinou. E pro relacionamento teu, o que que mudou no relacionamento? Ótimo, ótimo. A gente criou mais conexão. É, eu consigo entender ele melhor, consegui ser mais sábia, acalmar mais meu coração, porque também, né, gente, eu entendi, assim, muitas reflexões, eu entendi que as pessoas não vêm pronto. É nós mulheres que precisamos ser sábias também, né? E a gente está indo muito bem, muito bem. E, assim, de tudo que você Eu estou conquistou, me sentindo
útil também, porque quando a gente não está bem no financeiro, um relacionamento também não fica bom, amoroso. Verdade. Eu senti isso, eu não estava assim, bem no meu relacionamento amoroso, tá? Eu estava eu tava me sentindo, sei lá, eu não estava me sentindo útil no que eu queria estar. Então, parece que também automaticamente o relacionamento amoroso se ajustou. Pois bem, então assim, Cláudia vai ter uma renda superior a R$ 10.000. Cláudia está numa casa encantadora. Montou sua própria sala, teus elementos, tem a tua cara também. Eu tenho que melhorar aqui algumas coisas de enfeites, né? Tô querendo colocar uma planta ali no cantinho, outra. Mas também a minha carinha, né? Totalmente, totalmente. Quero saber se está feliz, se realizou, valeu a pena todo o estresse inicial. Sim, valeu muito a pena. E a minha admiração maior é por mim mesma, por Aleluia. eu ter enfrentado, assim, eu ter baixado o meu ego e ver, não, peraí, deixa eu ver o que que essa mulher tem para passar. Então, eu aprendi muito pela forma como eu fui criada, né? Pela minha jornada, o meu ego era cá em cima. Então, muitas feridas. Então, uma pessoa vir falar com você, te saculejar, a primeira reação de uma pessoa que tem um ego lá em cima, hoje eu tô cuidando, é o quê? É ficar com raiva, né? Sei lá. Então, assim, o primeiro momento, que quando você fez a entrevista, foi, quer saber? Quer saber essa mulher não. Ah, eu, hein? Como assim? Não tá olhando para minha dor, não tá, já veio falar que eu não tô pronta, que eu não tô, quer saber dela, não. Aí vem aquela fúria. Mas parece que se você fez a sua estratégia, você fez já, a limpeza começou ali. Para mim, assim, foi o ponto crucial, assim, não teve desafios maiores a não ser esse, de você, né, bater no meu ego. E aí depois eu ter que baixando ele para eu assistir a sua live, para eu te conhecer. Aí foi baixando, assim, não. Aí chorei muito, chorei de raiva. Aí já não era mais com você. Aí já era, depois que desligamos a live que você fez para as suas pessoas, e eu desliguei, aí eu caí no choro. Aí o negócio já era resolver comigo, porque eu estava olhando para fora. Aí eu fui olhar para dentro aquela noite. Aí eu chorei muito, muito, muita raiva, muita, sabe? E muitos sentimentos. E aí foi que depois disso eu tive a decisão de comprar sua mentoria. Falei, não sei como que eu vou fazer, mas vou fazer. Bem, Estou disposta para. E as coisas foram acontecendo, o movimento, né? Então, por isso que, vai melhorar o financeiro? Vai, mas primeiro a gente precisa nos melhorar para as coisas acontecer. Eu precisava fazer mais limpezas para até mesmo os meus negócios ficar organizados. porque Eles assim, estavam estar perdida. Cláudia, tem algumas pessoas que às vezes falam assim para mim, Rebeca, é só colocar um arquétipo ali e eu não preciso fazer nada. Tem muita gente que tem essa ilusão. Então, o quanto que você precisou se mover mesmo com o arquétipo? Olha, então, eu vejo você falando sobre isso, sobre de pessoas fazendo isso, é uma coisa que nem passa na minha cabeça. Eu colocar algo parado e esperar que as coisas aconteçam.
Isso nem, quando você fala, eu fico, gente, não tem explicação, não tem lógica, porque a gente tem que fazer os movimentos. A gente, como que eu faço? Por exemplo, quando eu quero atrair mais clientes, aí eu começo a imaginar uma onça, a força que ela tem, a coragem, aquela astúcia. Aí eu vou imaginando o que ela tem, eu vou sentindo em mim e vou fazendo. Não é que eu quero até ter alguma coisa da onça aqui, mas para mim o que vale mais do que eu ter, não sei, você me corrija, tá? Mas para mim o que vale mais eu ter uma estátua, um quadro, é eu imaginar a energia do animal, ou das coisas, né, que eu estou estudando ainda, vou chegar lá e eu imaginar a energia deles e eu fazer isso, usar essa força. Por exemplo, a onça tem o quê? Coragem, astúcia. Eu vou fazer a mesma coisa. Estrategista para caçar, eu vou ser então uma estrategista. E aí, quando eu incorporei isso em mim, o fato de eu deixar o conteúdo lá no quadro, com certeza, foi uma estratégia inconsciente. Já estava aqui, ó. Aí as coisas vão acontecendo. Então eu acredito que é muita reflexão. Quer dizer, eu recebi uma oportunidade por ter esquecido um conteúdo lá. A diretora entrou lá na sala, viu, falou: é por conta disso que eu tô te dando mais uma oportunidade. E você sabe o que que ela fez mais, Rebeca? Ela me deu um jaleco, falou assim: parabéns, porque a partir de agora você é professora fixa daqui. Tá feliz, mulher? Eu só fi- eu fiquei assim, ó. É, eu fico, eu, é que assim, É. eu olhar para você, eu não sei, a gente não conversa tanto, vamos falar assim, pelo Instagram, a gente conversa um pouco pelo Instagram, né? Você vai me contando, então a gente vai ter uma ideia. Mas me marcou muito, muito mesmo, Cláudia, quando a gente estava conversando, quando você estava naquela kitnet. Me marcou muito você mostrando a maca, o ambiente, o como que estava organizado, os preços que você cobrava. Aquilo veio para mim como essa mulher, ela tem como, sim. Só que ela vai ter que tirar a força de dentro dela. Eu não vou passar a mão na cabeça dela. Então, a força que eu tive que fazer, e eu selecionei o máximo possível de amor, por mais que tenha sido, né? Porque eu vi em você essa energia de eu vou fazer acontecer. Por mais que seja sempre na tua decisão tudo, eu vi. E quero perguntar assim, quanto que você faturava naquela época, em média, no seu negócio? Ah, não estava chegando do jeito que eu estava, que eu perdi toda a clientela, que eu estava voltando a recuperar, até R$ 1.500 no mês. Era pagar o aluguel de 800, era nem comer direito eu tava. Tava cozinhando o ovo para eu comer, quando você me conheceu. Que muda para a Cláudia de Eu não hoje? podia nem receber meu filho para vir me visitar, porque eu não estava tendo dinheiro para comprar as coisas para ele comer. Então eu ficava postergando a visita dele. E aí eu vim para cá com um aluguel maior, Quanto que mais caro. Aqui é 1.200. E aí meu filho vem, recebe, a gente sai. Gente, parece coisa boba falar isso, né? Mas assim, ai, né? não? Mas com uma mãe sozinha que começou do zero, já recomecei do zero também. Então, eu estou também nesse processo de construção. Tenho sonhos. Acredito que a partir de agora eles vão ser realizados. Você tem noção que você praticamente, está quase, mas praticamente multiplicou de 9 a 10 vezes o que você fazia? Você pode agora receber teu filho, mulher, não, se você me falou isso, eu não me lembro, tá? Que você não podia nem ver teu filho, assim. Eu não me lembrava. Eu não te contei nem que eu não estava comendo direito, porque e a vergonha, né?
eu estava me sentindo assim frustrada, porque eu trabalho 10 anos com massagem, então chegou um período aqui que eu fiz muito dinheiro, né? E esse meio tempo de que eu ia sair das massagens para trabalhar com outra coisa, é que me bananou tudo. E eu tive que mais uma vez começar do zero. Há 5 anos atrás, eu comecei do zero aqui, com as massagens. E deixa eu perguntar assim, o que que você falaria para uma mulher se você visse uma mulher que estaria passando nas circunstâncias que você estava lá antes que eu te conheci? O que que você daria de conselho para ela? Porque não, não se tem muita coragem para mudar. É uma história de vida normalmente muito desafiadora. Às vezes é uma pessoa que não tem mais esperança, que é para ela, ela não acredita nem no próprio valor dela. O que que você falaria para uma mulher que estaria no estado que você estava lá? É, olhar para dentro. O olhar para dentro é refletir e o que que eu vou fazer agora? Pronto, o problema está aqui e é eu e Deus. E o que que eu vou fazer agora para solucionar esse problema? O que que eu vou fazer? Então, naquele dia da entrevista, que você deu aquela chacoalhada em mim, que eu fiquei com raiva de você, mas depois, né, eu consegui, eu refleti muito aquela noite. Falei, opa, peraí, realmente eu tô sendo imatura. Ela colocou. E aí você fez um rios, né? Um rios, acabei de atender uma Perséfone. Nossa, ainda, antes da live. Olha, Eu fico assim, do peixe. Aí aquilo, aí foi rodando a ferida, né? Eu falei, não, mas aí eu falei assim, aí é ter humildade, é você refletir mesmo e ter maturidade, e entender, não, realmente eu estou sendo imatura, porque se eu estivesse madura, minha vida não está do jeito que está. Então, eu vou pegar essa responsabilidade e eu vou fazer acontecer. Então, o que que eu preciso fazer? Eu não sei. Então, eu vou buscar ajuda. Foi isso que eu te falei. Olha, eu preciso de ajuda. Aí eu fui humilde em falar o que que estava acontecendo na minha situação. Só tenho tanto no banco, preciso de ajuda. Porque a ajuda era o caminho para eu trilhar. E aí foi passo a passo. Aí foi quando eu comecei a assistir que, organize tudo, né? Tire o velho da sua vida para o novo entrar. Isso faz uma diferença, Rebeca, incrível. ai, posso contar uma coisa? Hoje eu finalizei 77 horas de jejum, só com água, chá, café, sem açúcar, sem nada. Eu falo para você que esse detox que eu fiz me fez lembrar muito da tua fala aqui, tirar o velho, limpar o que não serve mais. E é tão interessante como a leveza traz para a gente não só pessoas maravilhosas, mas oportunidades, vai abrindo portas, da clareza que a gente está fazendo. E aí, depois que a gente. É como se fosse uma tampa, né? Que tá lá. Se a gente tá batendo, aí, buf, abriu essa tampa. E aí é como as coisas vão acontecendo. Quer dizer, aí você fez um movimento, você fez o seu movimento. O movimento tem que começar a partir de nós, né? Fizemos um movimento, não espera, vai continuando, sem expectativa. Não é porque eu fiz o movimento que amanhã. Não, calma. Vai, continua a fazer. Segue o método, porque eu acho que isso que é importante. A gente seguir um método, um passo a passo, vai seguindo, vai assistindo e vai praticando. E siga esse método.
né? Não pensa que é, às vezes, né? Ah, mas o que que tem a ver fazer a limpeza de dentro da casa com... Tem sim, muito a ver. Isso é em energia, o que a gente não vê, mas que está aqui, ó, fluindo. Então, eu só fui fazendo. E dentro de mim falava, só faz. Tava ainda, não tava tendo esse movimento, mas eu fui fazendo. Aí depois as coisas foram acontecendo. E está acontecendo o tempo inteiro. Eu não sabia de grande parte da tua história que você contou hoje. Não fazia ideia. E deixa eu perguntar, como que você me conheceu, Cláudia? Como que eu surgi na tua vida, mulher? Porque essa pergunta é interessante, que eu não sei a resposta. Então, eu já estava nesse movimento de perdida, né? E eu, meu Deus, o que que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. Meu Deus. É horrível quando a gente está perdida, né, Rebeca? Não Horrível. sei se você já. Meu Mas, Deus. ai, nossa, mas E só... é como se eu tivesse todo perdido, todo o fio da meada, e como se eu estava perdida. Eu falei, meu Deus. Aí um dia eu abri o Instagram, eu já te seguia, mas eu nunca parava para ver seus conteúdos. Eu via lá, falei, que arquétipo eu, hein? Assim, eu pulava, para mim não era interessante. Mas eu te seguia, olha só. E olha que se você for olhar, eu sigo poucas pessoas. Eu não, eu só sigo assim pessoas que me interessam. Mas eu te seguia e na época eu não me interessava, mas eu te seguia. Então, inconscientemente, alguma coisa me movia para estar ali te seguindo. Tá. Aí teve um dia um dia de domingo, eu acho, eu estava sentada no sofá, eu abri o Instagram, eu vi uma live. Você estava muito linda, você é linda. E aí você estava fazendo uma entrevista, como que é? Análise de perfil, né? Com uma moça de estética também. Hum, E aí opa, eu achei interessante a sua beleza e o que você estava falando. eita. Aí eu falei assim, aí eu fiquei te olhando, né? Aí você falando, você entrou lá assim, ó, você teve isso. Você começou a orientar ela, e aí eu falei, gente, que legal. Aí esqueci. Só achei legal e aí depois, e eu ainda perdida, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Por ser foi engraçado demais quando ela tá aí, nossa, é horrível. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Você dando orientação e eu ainda perdida. Aí você apareceu no Stories, falando. Você é assim, tá acontecendo isso com você, que estava acontecendo comigo. É, coloque aqui se você quer uma entrevista comigo, eu achei algo muito importante. Falei, gente, eu vou colocar, eu quero. Eu acredito que ela não vai me chamar, né? Porque deve ter muitas na frente. Uhum. Aí você passou um tempo, você me respondeu. Aí eu, olha, ela me respondeu. Aí, que horário? 7 horas. Falei, então tá. E aí eu te aguardei. Falei, será que ela vai mesmo chamar? Acho que é. Às vezes a gente até pensa, né? Que, menina, a sua imagem traz, assim, também muito poder. Então, assim, marcar uma entrevista com você é algo muito que eu até pensei. Falei, gente, na época, né? Será que é verdade? Ah, vou esperar, vou ver o que vai dar. Aí no dia, até uns minutinhos, falei, tá vendo aí, ó, eu estava ferida, né, amiga? Ai, Aí, meu ó, Deus, tudo falou que ia colabora. aparecer, tô esperando. Aí já comecei a me irritar com você, tô aqui esperando, nada, só 3 minutinhos. Aí você apareceu, você me chamou. Falei, opa, vou aparecer. Pronto. Foi assim que eu te conheci, por meio disso, da entrevista. Aí a entrevista fez a gente se conversar, né? Então, conversa.
não tinha ainda me conectado a você, mas eu vi que era necessário eu estar com você, mesmo eu não concordando com o que você estava falando, mas eu tinha que fazer com você, Uhum. tá entendendo? Eu tô falando que tá vindo agora do meu coração. Eu entendo Aí, que, nossa, depois que eu passei de conhecer, eu achei tudo incrível. foi bem forte, hein, Cláudia? Pensar o que que você se permitiu além do orgulho, porque eu fui uma pessoa já muito orgulhosa, eu já fui uma pessoa bem nojenta. Então, quando você fala, eu fico pensando assim, nossa, a Cláudia tá falando, eu já fui assim também, eu já não queria ouvir os outros. Nossa, Cláudia, você passou por uma aprovação. Foi. E quando é assim, a gente sofre, bate muita cabeça, fia, e chega um certo momento que o universo vai dando o que você está sendo. E se você não tomar, rebotar as orelhas de burro, e não, agora eu vou sentar para eu aprender, baixar o ego e sentar para aprender, aí sim as coisas acontecem. Os próprios sentimentos derrubam a gente É verdade, é verdade. também. Eu falo assim que a gente fatura aquilo que está no nosso nível emocional. Você nota, ó, eu vou perguntar assim, bem aberto. Cláudia, o jeito que você se sentia antes para o que você está fazendo agora de dinheiro, os contratos que você fechou, são Cláudias diferentes? Totalmente. Mais uma, porque assim, a Cláudia já em vida, já morreu e reviveu em vida várias vezes. E foi mais uma morte e um renascimento, Uhum. mais uma vez. Muito bem. E além de Cleópatra, você sabendo que você tem muita Afrodite aí, linda, maravilhosa, deslumbrante. Você permitiu ela aparecer mais para você? Como que foi esse auto-amor, esse gostar de ser Cláudia? Ai, eu me permiti. Outra coisa, Hum, você tá puxando aí, tá vindo para te falar. Eu melhorei mais os meus cuidados de rosto. Toda noite eu cuido do meu rosto. Mesmo sendo esteticista, mesmo eu não ficava cuidando muito. Eu cuidava uma vez ou outra, agora eu tenho uma rotina e disciplina. uhum. Meus cabelos, eu cuido dos meus cabelos, da minha beleza mesmo, meu corpo, eu mesmo faço a massagem em mim. Terminar aqui, você sabe o que que eu faço? Porque aqui eu moro aqui mesmo, né? E estudar você, mano. Pego o computador, levo para a salinha, coloco em cima da mesinha, ali eu passo os produtos, ligo a manta, eu já faço a massagem, você falando, e eu te ouvindo. Só Faço a massagem, deito na manta e te assisto, linda. mulher, você mudou E de, aí, você mudou de vida, eu tô tão feliz, tão feliz. Porque assim, a tua história brilha o eu nosso, fico muito feliz porque eu você se honra. me honrei, assim, eu estou muito feliz em ter te conhecido, me emociono muito em você, gratidão pelo que você fez naquele dia da entrevista, em ter, né, mexido na onça ferida, mas aquilo ali foi necessário acontecer para eu me alinhar, organizar minha vida em todos os sentidos. Ó, minha Cláudia, eu acredito que agora é vida nova, mas quero saber pelos seus olhos, o que que muda hoje? O que que muda hoje, daqui para frente? O que que você pretende? Um passo, Você fala assim, do material, não só material, mas assim, porque antes você vivia muito limitada, né? Como você falou,
Nossa, nem dinheiro para comer você tinha. O que que muda hoje a Cláudia se expressando? Quem que é a Cláudia hoje em dia? Então, Rebeca, eu tenho, depois que eu me recomecei do zero, que eu larguei tudo para trás, eu sempre tive um sonho e que parecia que estava distante de ter a minha casa, de comprar a minha casa. Então parece que agora esse sonho não está mais distante. Eu tenho que ainda fazer alguns movimentos, mas Uhum. não vai ser aqueles movimentos sofridos. Estou com projetos dos meus cursos online de massagem, já entrei em contato com pessoas, vou ter agora, né, a condição, sair fora de quem estava sendo uma pedra no meu caminho, dentro até mesmo de tráfego, de anúncios. A gente acha. Tudo que estava sendo pedra, eu tava com dó. Dózinha de que era um casal que queria crescer junto comigo, mas também estava me derrubando, assim. Não estava colaborando, entendeu? Não era culpa deles. Não, não era. Mas se eu continuasse, ia atrapalhar os meus negócios. Eu tive que ser racional. Fala assim para mim, Cláudia, quando a gente pensa em contratar um marketing, um tráfego pago, o que que você aprendeu de lição? Porque eu tenho a minha maneira de ver isso. O que que você sentiu sobre contratar alguém? Como que é a postura hoje quando você for contratar alguém? Ah, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu analiso, né? Eu analiso o comprometimento, o olhar muda. Você não vai ficar com a pessoa com medo de dizer não. Porque também eu estava com essas pessoas, eu estava com medo de dizer não. Então, minha postura também mudou. A partir do momento que eu falei, não, não dá. Ah, mas aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Mas são coisas minhas, tá bom? Não tem nada a ver com você. Vou dar um tempo, viu? Lá na frente, quem sabe, eu entro em contato com você. Então, assim, foi difícil, porque são pessoas que eles queriam muito crescer comigo, mas também eu também acredito que eram pessoas que precisam de ajuda. É, Enfim, então eu saí desse, a partir do momento que é como se me jogasse uma corda lá no fundo do poço e eu ter que deixar o que estava me puxando, entendeu? E hum, aí encontrei em contato com novas pessoas, com experientes, é, de pessoas que têm muito resultado que eu vejo aqui e é diferente, totalmente diferente. porque antes a maneira que você se posicionava, já que a gente está trazendo autorresponsabilidade, né? A maneira de como você se posicionava, os cursos, quanto baratinho que era que você colocava para a pessoa ter uma primeira experiência com você. Você lembra o valor? Não é cincão, né? O curso de automassagem, uma aula, R$ 17. Curso de automassagem, R$ 17. E é o curso, né, Cláudia? Porque É um curso de automassagem de 10 minutos, né? Assim, era o ticket. Mas, assim, R$ 17 é o ticket que fala, né? Que do mais baixo pro mais alto. Mas R$ 17, gente, eu tava me sentindo. Ah, mas tem que ser assim. Mas o conteúdo é tão bom, ele também foi mudado o valor. uhum, E aí, eu tenho outro curso profissionalizante também, que nós estamos analisando juntamente com essa moça, a gente está fazendo a reunião para a gente mudar o valor. Então, uhum. também não vai ficar mais. E Às tem a vezes, mentoria que eu estou disponibilizando também, uhum. acima de R$ 3.000. 6.000, 3 meses. Mas aí eu tenho que estudar mais aqui os seus conteúdos. Por isso que, ó, essa força veio de mudar os valores. E agora, como que eu vou usar essa força? Não é chegar assim, pá, R$ 6.000 minha mentoria comigo. Tem que ter todo um. Então, é isso que eu estou aprendendo aqui agora. Tô nessa fase. Meu Deus. Ó, Cláudia, sendo bem sincera com você, você nem viu, de repente, metade do conteúdo. Eu acho que não. Eu não cheguei nem nos arquétipos.
Meu Deus, praticamente com Cleópatra você já iniciou. Eu não cheguei nem nos arquétipos. Quando você fala, eu às vezes eu fico, ai meu Deus, eu nem cheguei lá. Alguém fala lá, tem estátua tal, tem imagem tal. Aí você até mostra, né, lá quais são. Eu falei, gente, eu não cheguei nisso ainda, meu Deus. Eu tenho que ver os arquétipos para me ter aqui também. Mas aí eu começo a imaginar a energia deles. Isso. Acredito que assim, que a gente teve a mentoria também, né? Foi entrevista, foi uma avaliação para ver se você estava pronta. E teve a mentoria que a gente desenhou muitos dos seus produtos, a gente desenhou, mas também precisa estudar, né, o curso. Mas só com o que você passou, só com o que você cultivou as sementes, você nem precisou estudar tudo que eu passo para fechar contrato com Não, 10 mil. Ô, o mulher, Cleópatra é muito bom, tá? oh, Também. E depois os direcionamentos, só que é isso que tá. Você tem que continuar porque vem uhum. uma força, que aí você tem que saber conduzir. Aí nos outros conteúdos que eu estou assistindo aos poucos, você está ensinando direitinho, estou anotando. Aí eu assisto, eu vou lá, eu aplico. Aí tá tendo essas tudo novo entrando na minha vida, então para mim tá sendo eu tenho que, assim, tipo assim, receber, né? Então, acho que quando eu dou a sumida, rainha, que eu não falo com você no Instagram, é porque tô recebendo, tô digerindo e tô aceitando e entende? Tá tendo os movimentos aqui. Eu acho que quanto mais eu tiver em silêncio lá com você, quando eu voltar a falar, você pode saber que alguma coisa aconteceu, porque no silêncio que as coisas estão acontecendo aqui. É, eu percebi hoje. Você tá falando, ó, tá acontecendo isso, o diretor chamou, aconteceu aquilo, eu fiquei assim. Oi. "Ah." E depois sair da PEC e dar aquele contraste. Eu saí daquela vida, Rebeca. Onde você aprofundou, de onde você saiu. Eu falei assim, eu não vou me emocionar, mas deu vontade. Mas eu não vou me emocionar. Poxa, mulher, obrigada, viu? Obrigada por ter Eu que confiado. agradeço. Eu que agradeço. Agradeço muito. Uau. Um dia a gente vai conversar para te dar um abraço, um cheiro. Com certeza. E assim, por favor, fale como que as pessoas, porque como eu vou deixar uma parte da gravação aqui disponível, como que as pessoas elas podem entrar em contato com você, como que elas te acham, o que que você tem disponível. Agora, fique muito à vontade. É, você fala em rede social? Também. No Instagram, Cláudia Angélica Massagista. Lá tem uns cursos que eu ensino, que eu tanto amo ensinar pessoas a viver com a massagem e ser muito bem paga por isso. Resolver problema de outras pessoas, dores de outras pessoas. Tem N possibilidades de trabalhar com a massagem, e é isso que eu ensino. Então, vou deixar teu arroba embaixo, para as pessoas tomarem contato contigo. Jéssica, alguma coisa mais você quer deixar de mensagem para a mulherada? Porque eu já vou praticamente dando uma boa noite para você. Se você tiver alguma mensagem, algo que vem para você, que você queira falar, fique muito à vontade. Olha, empreender é maravilhoso, mas tem os desafios que a gente precisa saber lidar. E por muitas das vezes a gente precisa seguir um método, porque senão a gente fica perdido. Então é muito importante. E é isso que você ajuda a gente a conseguir a estruturar o nosso. Não é só vender. A venda do ticket em alta é a consequência, porque o que você ajuda não é só as vendas em ticket alto, é a gente se estruturar. Eu estava desestruturada
e você ajudou a me estruturar, e agora o ticket alto está vindo por resultado da minha estruturação como mulher, como empreendedora, em Mãe, tudo. Então, se a gente organiza nós primeiro, a gente consegue organizar tudo, a gente consegue dizer não, a gente consegue aumentar o nosso valor, porque a gente vai vendo valor em nós. Então, a gente consegue colocar, aumentar o valor. E é isso. Não desista. É tirar força da onde não tem, porque quando a Rebeca me conheceu, eu estava sem força nenhuma, machucada, perdida, e ela, mesmo que não concordava com ela o que ela veio me falar, mas ela sabia o que estava fazendo. Eu que não sabia. Então, assim, eu fui, na minha humildade, falar que eu fui ignorante. Então, eu tive que olhar para mim, baixar todos os sentimentos negativos que estavam acima e abrir a porta para ela entrar. Tirar da frente, né? O que estava ruim, abrir a porta para ela entrar. E aí sim, ajudou a me estruturar passo a passo. Pode ser que em pouco tempo consegue faturar muito, pode, mas tem pessoas que vai existir o processo. E eu senti que em mim, em 45 dias, muitas coisas mudaram. Mas em 45 dias foi o processo que eu precisei para as coisas acontecerem, né, minha Rebeca? você tá falando assim, ó. Tô limpando, tô limpando, tô limpando. Tô aqui, todos os movimentos. Porque eu assistia e eu aplicava. Eu assisti, aí tinha os momentos de olhar para mim, aí eu chorava. Aí tinha que refletir. É digerir, você vai digerindo e as coisas vão assentando, né? E 45. aí você vai fazendo os movimentos. Então, igual você me perguntou dos arquétipos, deixar parado, ótimo, mas você precisa se movimentar. Eu preciso me movimentar, porque senão as coisas não acontecem. A vida é movimento. Meu Deus. Meu Deus, nem eu falei isso, eu falei tudo isso? Rainha, Meu Deus. quem é que vem aqui? Que delícia. Aí, rainha, quem é? Ah, Cláudia, Pois é. Não, é isso. Não tem nem como mais repetir o que eu falei, porque veio daqui. Então, eu desejo, mulher, que você continue sendo extremamente feliz e abençoada. Para que a tua vida, com o amor da tua vida, porque eu tô vendo que tá tendo, né, um enlace forte, uma intenção maravilhosa de vocês dois, que vocês curtam muito essa vida juntos. Você com teu filho também, que vocês tenham momentos inesquecíveis, muitas memórias gostosas, né? Porque a criança cresce rapidinho. é, E que as suas clientes também sejam tão tocadas por você, pela tua história, porque você reacendeu um coração aí que tava apagadinho, miudinho, quietinho, e falou assim, tá. agora eu quero. E é incrível que o seu acompanhamento, as pessoas ficam com vontade de estar perto de você. Hoje, no final da aula, uma aluna veio com um bilhetinho dizendo que eu era a luz, um bilhetinho, igual quando a gente era criança e dava bilhetinho para a professora, ela trouxe esse bilhetinho. Ela falou, eu senti no meu coração, não sei por quê, e ela nem sabia que eu tinha acabado de receber a oportunidade. E ela colocou mensagens de Deus para mim, que Deus ele estava olhando para mim, estava me abençoando e que eu era uma pessoa iluminada. Eu falei, olha, então, gente, assim, é lindo isso. Você vê o processo acontecendo. De início é um pouquinho difícil, porque a parte mais difícil é você olhar para dentro e ajustar. Depois que ajustou, as coisas vão acontecendo. É, Cláudia. Só quero assim, me conte nos próximos meses, dá um feedback, olha, fiz tal coisa, que eu quero acompanhar também o que que está acontecendo na tua vida, o que você está curtindo de movimentos. Você colocando uma planta aí também maravilhosa do teu gosto. E novamente foi um prazer, mulher. Um prazer mesmo. Muito obrigada por ter cedido esse tempo aqui pra gente. Eu Foi também te agradeço muito.